A gente conversa ao vivo com o Flávio Soviati, ou Sofiati, melhor dizendo. O Flávio, ele é especialista em religião, professor de Sociologia da Religião na Universidade Federal de Goiás, gentilmente atendeu o nosso convite nesta tarde para conversar com o Poder Expresso. Flávio, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Eu quero saber de você se a escolha deste Papa Leão XIV, foi aí mais ou menos dentro do que os especialistas esperavam ou foi um ponto fora da curva diante das previsões de quem acompanha o conclave, o dia a dia dos cardeais e o que a igreja tem esperado ou tentado fazer ao longo dos últimos anos? Bem-vindo. Olá, boa tarde, Ariane. Um prazer estar aqui com vocês. Pois é, a gente pode esperar muito do conclave, mas é difícil ter uma previsão, né? O que se tem são tentativas, né, de apontar para tendências. Mas veja bem, né, o conclave talvez seja o processo decisório no mundo moderno mais restrito, né, que a gente conhece hoje. Enfim, um grupo, né, um coletivo de cardeais, de um pouco mais de uma centena, no caso aqui 133 cardeais, que decidem o rumo, né, decidem quem vai assumir a liderança de uma instituição milenar de mais de 1,4 bilhões de pessoas. Então, é muito difícil tentar acertar o resultado desse encontro, né, decisório, desse processo decisório que é o conclave que escolhe o Papa. Mas o que, enfim, eu percebi que os especialistas tentaram fazer foi apontar algumas tendências do que poderia ser, né, o resultado. Mesmo porque quem escolhe o cardeal, quem escolhe os cardeais é o próprio Papa, ou seja, ele está escolhendo o colégio que vai eleger o seu sucessor. E no caso do Papa Francisco, foram 12 anos de papado, ele teve a oportunidade de diversificar a indicação de cardeais em todas as regiões do planeta, e o que nós, enfim, recebemos de notícia ontem, né, com a fumaça branca, foi a eleição de alguém que é um cardeal recente, é um cardeal que, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, ele viveu boa parte da sua vida, né, algumas décadas, no Peru, então conhece bem a América Latina. Então, não diria que foi uma surpresa, mas é uma indicação que aponta, de certa forma, o que os especialistas, uma parte dos especialistas, tendiam a dizer no que diz respeito da eleição de alguém que não iria, enfim, abandonar as propostas principais do Papa Francisco, mas que poderia dar, se não sequência, acolher isso que até agora foi constituído pelo Papa que faleceu recentemente. Flávio, eu quero entender algo que foi muito questionado, que seria justamente o tempo de duração desse conclave, né? A gente está falando de um conclave muito diverso, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas talvez o conclave em que menos europeu dos últimos tempos, com mais cardeais de outras partes do mundo, e havia uma tendência, segundo alguns especialistas, de que fosse de fato um conclave um pouco mais rápido, mas uma outra corrente analisava que talvez fosse mais complexo se chegar a um consenso diante de um colégio cardinalício tão diferente, tão distinto, né, culturalmente, enfim, de outros aspectos também. Surpreendeu para você a rapidez desse conclave? Não, porque, bem, o Papa já estava doente há algum tempo, foi uma surpresa ele ter morrido na Páscoa, né? Porque ele aparece publicamente, mas ele já estava, né, bem doente. Então, não estou dizendo que havia, enfim, já conversas públicas entre os cardeais, mas já havia uma certa, enfim, espera do que poderia acontecer, uma preparação, uma prévia. E o conclave não começa imediatamente após, né, a morte. Então, teve todo o tempo do luto, né, enfim, da igreja. Ela começou com um tempo que possibilitou que os cardeais, né, da morte, né, até o início do conclave amadurecessem, enfim, a escolha, né? Então, o conclave começa na quarta-feira, do meu ponto de vista, já com esse amadurecimento do colégio de cardeais, e do meu ponto de vista, é muito provável que tenha se já entrado no conclave
não com a escolha de um nome, mas de um perfil. A impressão que eu tenho diante da rapidez, bem, foram 3 votações, né? 2 massas pretas e uma branca, mas a impressão que eu tenho é que já se tinha um perfil, e é interessante, né? Você começou perguntando um conclave com cardeais de muitos lugares do mundo, então a linguagem, a língua, né, poderia ter sido um problema, né? Mas olha que interessante, né? O Papa eleito é um Papa que fala inglês, mas é um Papa que fala espanhol, é um Papa que fala italiano, que são línguas importantes, né, para o contexto do catolicismo, considerando o berço do catolicismo, a Itália, considerando a América, principalmente a América Latina, que fala espanhol, mas, sobretudo, também considerando a própria língua inglesa, que se tornou, no mundo moderno, a língua prioritária, né, dos encontros internacionais. Sem Então, dúvidas. bem, a impressão que eu tenho é que essas votações, né, que aconteceram nesses 2 dias do conclave, elas já, enfim, tiveram essa dinâmica, talvez aí considerada por nós como rápida, porque já havia no conjunto dos cardeais a definição prévia de um perfil, que é um perfil, se não de continuidade do que propôs Francisco, do que fez Francisco, mas de respeito ao seu legado, à sua postura de abertura para o mundo moderno. É justamente sobre isso que eu quero te perguntar agora, Flávio. A gente viu ontem, no primeiro discurso do Papa Leão XIV, algumas falas muito importantes, falou muito sobre paz, sobre a construção de pontes, a importância de uma igreja missionária que vá até as pessoas, ao invés de ficar esperando ser alcançada, né, pelos fiéis, pelos não fiéis. Mas ele falou muito sobre Francisco, não é? Agradeceu bastante ao legado, fez ali memória ao antigo Papa. Eu queria entender, na sua visão, o que une e o que difere nesse momento, tendo em vista o que a gente viveu de experiência com o Papa Francisco e o que a gente sabe do perfil do Papa Leão XIV. Quais são os pontos de união e onde que eles divergem a priori, se a gente for colocar os dois lado a lado? Eu entendo que assim, o ponto de convergência dos dois é a experiência com a América Latina, né? Um Papa argentino e agora um Papa que viveu algumas décadas no Peru. Então, esse conhecimento do que é a Igreja Católica na América Latina. Do meu ponto de vista, inclusive, 2 papas, né, não de origens, mas, né, da mesma região, que é a América Latina, né, tem essa originalidade, mas também demonstra, do meu ponto de vista, o reconhecimento da Igreja da mudança da centralidade do catolicismo. E a América, hoje, né, é a região mais católica do mundo. O centro do poder continua na Europa, mas a Igreja se espalhou pelas Américas, pela África, né, pela Ásia. E a América talvez passe a ser, enfim, respeitada pela cúpula da Igreja como esse espaço agora central do catolicismo no mundo, inclusive na perspectiva da própria difusão do catolicismo. Então, esse elemento de aproximação eu acho que é importante. O primeiro discurso ainda é muito pouco, né? Mas ele já aponta também, do meu ponto de vista, para aquilo que para mim foi o lema central do Papa Francisco, que é a ideia da igreja em saída. Então o Papa fala em igreja em saída, né, o Papa Francisco, e o novo Papa, né, Leão XIV, ele vai falar em pontes. Então, do meu ponto de vista, tem essa conexão, né, ou seja, uma igreja ainda voltada para fora, uma igreja ainda, né, comprometida a levar a palavra de Jesus Cristo para o mundo, respeitando as diferenças, as diversidades presentes hoje no mundo moderno. Agora, o que poderia distanciar, a gente precisa esperar um pouquinho para ver, né? Como que vai ser o comportamento do novo Papa. Mas, em princípio, o que eu tenho visto e observado do perfil dele e, enfim, dessas primeiras palavras, uma comunhão. Me parece que, pelo menos inicialmente, o que se aponta como perspectiva é um novo papado, mas um papado diferente, evidentemente, do Papa Francisco, mas um papado que se inicia em comunhão com o papado anterior, principalmente no que diz respeito aos assuntos
de conexão às temáticas que conectam a Igreja Católica, né, uma instituição milenar, com o mundo contemporâneo. Flávio, pegando um gancho nessa sua resposta, hoje, por exemplo, na missa que o Papa celebrou ali para os cardeais, é uma missa fechada, mas que teve ali parte dela sendo televisionada. A gente tem imagens aqui agora, ao vivo, para você que nos acompanha no Poder Expresso, da procissão de entrada aí, Papa Leão XIV e também outros momentos dessa celebração diante dos cardeais. Na homilia que ele fez nessa missa, ele falou sobre alguns assuntos, tocou no ponto do dinheiro, culto à tecnologia, falou em contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo, pediu que a igreja seja um farol que ilumina as noites do mundo. São alguns poucos trechos que eu destaquei dessa homilia que ele fez hoje, uma fala, não é? A homilia é a parte da missa em que o padre, nesse caso o Papa, fala para os cristãos que estão ali diante dele, muitas vezes comentando o que foi lido, enfim, de leituras bíblicas e tudo mais. Na sua visão, quais serão os principais desafios desse novo Papa diante do mundo que a gente tem hoje e diante de temas que são muito caros à sociedade? A gente pode falar, por exemplo, sobre a temática do aborto, do gênero. Dá para a gente vislumbrar esse caminho, esses desafios de como ele pode se posicionar diante dessas temáticas que não se restringem necessariamente e apenas à Igreja Católica ou a quem é cristão? Veja bem, são muitos desafios, mas o Papa Francisco ele deu início a algumas mudanças importantes. Eu cheguei a dizer, inclusive, num texto meu recente, que o Francisco, de certa forma, recristianiza a cúpula da igreja. Por quê que ele faz isso? Porque ele começa a falar mais do projeto de Jesus Cristo, da ideia da evangelização, da proposta de Jesus para o mundo, e menos da estrutura, da instituição, da igreja católica. Né? As suas mensagens são mensagens para a igreja, mas são também para a sociedade, são para o mundo. Eu acho que o desafio do novo Papa é de dialogar com essa abertura inicial que o Papa teve, inclusive, por exemplo, de partilha de poder com mulheres na Santa Sé, né, abrir a possibilidade de mulheres assumirem espaços de poder na Santa Sé. Então, se ele seguir, né, e a gente talvez espere que sim, porque acho que isso é importante para a sociedade, com essa ideia das aberturas, ele vai ter o desafio de convencer a cúpula a seguir com ele nesse perfil. E daí a gente vai ter temas que são temas caros para a igreja. Você só tocou em um assunto importante, que é o tema, por exemplo, do aborto. Mas há outros temas que me parecem que estão mais que são menos, enfim, são mais aceitáveis hoje para a igreja do que era no passado, como, por exemplo, segundo casamento, divórcio, a questão da igualdade de gênero, o acolhimento a pessoas LGBTs. Então, tudo isso ainda são desafios que o novo pontificado vai precisar continuar enfrentando na igreja, na cúpula, enfim, na própria base da igreja, pensando aqui paróquias, né, e dioceses aí pelo mundo. E tem também uma outra questão que eu acho que é importante ser considerado, que nós estamos falando, né, de uma igreja, eu comecei dizendo isso, né, em torno de 1,4 bilhões, uma estrutura, né, presente no mundo todo, com comunidades, paróquias, dioceses, regionais, conselhos como, por exemplo, da CNBB, né, nacionais, né, com articulações nacionais como a da CNBB no Brasil. Então, tudo isso exige um esforço muito grande de recepção da mensagem do Papa. E eu falo isso porque, na minha avaliação, o Papa Francisco, por exemplo, em 12 anos, ele, enfim, trouxe muitas mensagens importantes, propôs muitos caminhos para a igreja, foi um Papa que abriu a ideia do sínodo, né, da sinodalidade, ou seja, de consultar as bases da igreja para pensar o rumo da instituição. Fez, por exemplo, o sínodo da Amazônia para pensar a questão do meio ambiente aqui nessa região do planeta. Então, tudo isso envolve uma tentativa de recepção das mensagens papais, que nem sempre chegam. Então, o Papa Francisco, muita coisa chegou no Brasil, mas muita coisa ainda está por chegar.
Então, para mim, o grande desafio do papado, né, como foi do Francisco e de outros papas, e que será também do novo Papa, é como articular essa recepção, essa mensagem, né, que surge da Santa Sé, que reverbera da Santa Sé, como que isso tem, enfim, pode chegar com força nas comunidades, nas dioceses, nas paróquias e em todas as estruturas que envolvem o catolicismo, considerando hoje que a Igreja Católica ela tem se expandido para além, né, dessa estrutura mais formal, a partir da organização muitas vezes autônoma do próprio leigo, das leigas, né? Eu estou pensando aqui as novas comunidades católicas, as pastorais sociais, os movimentos eclesiais, os movimentos socio-religiosos. Então o desafio é isso, é conseguir fazer com que a sua mensagem chegue de fato na base da igreja, saia da cúpula e chegue na base. Mas para sair da cúpula ele precisa continuar essa missão de reconversão da cúpula da igreja, né? De convencer a cúpula da igreja de que esse é o caminho, o melhor caminho para a igreja, na sua missão, que é fundamentalmente levar a palavra de Jesus Cristo. Flávio Sofiati, especialista em religião, professor de Sociologia da Religião na Universidade Federal de Goiás, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela ótima conversa. Uma boa tarde, um bom fim de semana para você. Eu que agradeço, boa tarde para vocês, espero ter colaborado. É um tema que eu adoro falar e acabo falando até demais às vezes. Foi ótimo. Espero ter ajudado. Muito obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.